pregação é o momento da escolha, da opção. Diga comigo, é o momento da minha escolha. Eu preciso escolher entre um lado e outro, em um Senhor e outro Senhor. Eu preciso fazer uma opção. E eu quero fazer uma opção. A quem eu vou servir? Eu não posso servir a dois senhores. Eu quero servir apenas um. Esse é o momento da minha opção. Dá-me, Jesus, a graça de optar bem. Dá-me, Maria, a graça de optar certo. Este é o momento da escolha. Este é o momento da opção. Veja o que disse a primeira leitura. Aquele povo, agora não mais chefiado por Moisés, porque Moisés não entrou na Terra Santa. Deus, e também através de Moisés, preparou Josué. E interessante, Josué era jovem. Diga comigo, Josué era jovem como eu. Tão jovem como eu. E ele já estava na condução de um povo. O povo de Deus. Isso é importante para mim, Senhor. Eu quero ser como Josué. Então, Moisés entregou a ele a condução do povo, o primeiro a ficar espantado com aquela escolha, e Moisés explicou: não fui eu que escolhi, eu te preparei porque Deus me ordenou que eu te preparasse, mas a escolha foi de Deus, e agora a ordem de que você assuma o povo no meu lugar e entre com o povo na terra prometida, foi Deus quem te escolheu, Josué. Diga comigo, quem me escolheu foi Deus. Eu não sei qual é o meu povo, se é um grande povo, se é um pequeno povo, se é um povo fácil, ou se é um povo muito difícil, mas eu tenho o meu povo, o povo para o qual Deus já me escolheu. Eu não sou um qualquer, eu sou um escolhido, e escolhido por Deus, para dirigir um povo, e eu quero realizá-lo, Senhor, é a minha missão, eu quero consagrar-me à minha missão, dá-me a minha missão, dá-me esta graça. Josué atravessou o Rio Jordão, do mesmo jeito que Moisés atravessou o Mar Vermelho miraculosamente, e quando chegou do lado de lá, e tudo ia começar, porque já estavam na terra prometida desde Abraão, de Isaac, de Jacó, mas especialmente prometida quando José foi para o Egito, e quando seu pai Jacó foi com toda a família para o Egito. Deus prometeu que eles voltariam àquela terra, e aquela terra era deles. Só que aquela terra estava toda habitada, ela tinha donos. Como tomar posse daquela terra? Até mesmo havia reis de pequenos povos, mas aqueles povozinhos todos, que também não eram tão pequenos, mas os reis daqueles povos tinham na mão um povo grande, um povo poderoso,
um povo que lutava pela posse da terra em que eles estavam. Como tomar posse daquela terra? A primeira coisa que Deus mostrou a Josué foi o seguinte: o povo de Deus, o povo hebreu, ficou 400 anos escravo no Egito. E Deus mostrou, e Josué percebeu que vida de escravidão produz vícios, produz pecados, produz erros, produz justamente procedimento de escravo, dependência de escravo. E não foram poucos anos, não foi 40, foram 400 anos. Imagine quantas gerações se sucederam, todas elas escravizadas, e todas elas, portanto, com os vícios da escravidão, com as dependências da escravidão, vivendo a vida da idolatria daqueles povos, vivendo os costumes e alguns costumes terríveis dos povos onde eles estavam. Tudo aquilo tinha que mudar. Eles não podiam ser povo de Deus, eles não podiam entrar na terra prometida e conquistar aquela terra sem que eles mudassem radicalmente de vida. E Deus então tinha que obter deles uma escolha, uma opção. É por isso que, movido por Deus, Josué é muito franco com eles. Reuniu os chefes, em primeiro lugar, porque os chefes queriam liderar, chamou o povo e disse: escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses todos que vocês acabaram servindo, também nesta caminhada de 40 anos para chegar a essa terra, porque você sabe que muitas vezes Moisés teve que repreender o povo, porque o povo trouxe os seus ídolos, as suas estatuazinhas de ídolos a quem eles serviam. Tudo aquilo tinha que acabar. Então, o que Josué diz é isto: escolhei hoje a quem quereis servir. E hoje eu preciso dizer a você, e eu não digo para pessoas em geral, em massa, eu digo pessoalmente: a quem você quer servir? Qual é a sua escolha? Qual é a sua opção? Não se apresse em responder, porque provavelmente você também viveu uma vida de escravidão. Talvez, graças a Deus, já faça bastante tempo, mas eu preciso dizer: a escravidão produz os frutos da escravidão, produz dependências da escravidão, produz idolatrias da escravidão, produz os vícios, os pecados próprios da escravidão. E o Senhor está dizendo: tudo isso precisa mudar, porque você é um eleito, uma eleita, você é um escolhido, uma escolhida. Eu escolhi você para chefiar um povo. Os jovens são os evangelizadores e os maiores e melhores evangelizadores dos outros jovens. E como o padre Daniel Ange mostrou, o Senhor não tem mais campo para nós apenas aqui no Brasil, não. Ele que conhece muito bem a situação, profeticamente ele disse: a Europa está esperando por vocês. Vocês precisam ir para a Europa e evangelizar com força, com valor, com coragem, com ousadia. Vocês precisam serem agentes de evangelização hoje também para a Europa. Então tudo precisa mudar em você. Você não pode conservar mais os vícios, os pecados da escravidão. A quem você quer servir? Josué foi direto. Josué disse: porque quanto a mim, eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era a resposta de Josué. O líder estava resolvido.
Eu também estou dizendo, e eu digo isso há bastante tempo, e faço todo esforço, eu uso de toda a coragem para realizar isso que Josué disse: quanto a mim, eu e minha casa, eu e minha família, eu e a comunidade que Deus me deu, eu e o povo que o Senhor me deu, nós serviremos ao Senhor. Mas o importante não é a minha opção. Eu dou testemunho da minha opção, como Josué deu testemunho da opção dele. Mas o importante para você, importante para a sua missão, importante para Deus, importante para o povo para o qual você é destinado, é a sua opção. Quanto a mim, eu e a minha casa, a minha família, minha comunidade, serviremos ao Senhor. A quem você quer servir? Para um minutinho, pergunte e responda para você mesmo no fundo do coração. Graças a Deus, aquele povo respondeu com convicção: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses. Aqui eu preciso dizer uma coisa muito importante. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, diz uma coisa muito forte: as coisas que os pagãos sacrificam aos seus ídolos, aos seus deuses, eles sacrificam a demônios e não a Deus. Ele podia ter continuado explicando, porque atrás daqueles ídolos, atrás daquelas imagens de ídolos, se esconde o demônio, ele mesmo. Portanto, diz São Paulo, as coisas que os pagãos sacrificam aos seus deuses, aos seus ídolos, eles não sacrificam a Deus, mas eles sacrificam a demônios. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Muito bem, Paulo, é isso mesmo. Eu não quero, e eu não posso permitir que vocês tenham comunhão com os demônios. Muitos diriam: mas eu não sabia disso, eu não sabia que por trás de ídolos, que por trás de deuses, através dessas falsas religiões que hoje se propagam cada vez mais, atrás delas, não é Deus quem está, não, camuflado atrás disso tudo, quem está imperando, quem está mandando, portanto, quem é o Senhor, é o demônio. São Paulo diz: eles o que fazem, os cultos que eles fazem, as homenagens que eles fazem, os trabalhos que eles fazem, eles não fazem a Deus, eles fazem a demônios. E aí a convicção de Paulo: e eu não quero, e eu não posso querer que tenhais comunhão com os demônios. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles, esses deuses, esses ídolos, são produtores. Eu diria que são como industriais, que produzem em grande escala. Eles são produtores de pecado, eles são produtores de vícios. E como Jesus disse: vós não podeis servir a dois senhores. Se você serve a mim, os frutos, o produto é vida, é paz e alegria, embora com muita luta, mas são frutos bons, são frutos maravilhosos, frutos de paz, frutos de construção. Mas se você serve, não a mim, mas a qualquer outra coisa, o que não sou eu, já não sou mais eu. Eu sou o único, diz o Senhor, e não há um como eu. Portanto, não existe uma coluna no meio.
Muitas vezes nós nos iludimos, não, eu não sou fanático e não quero ser fanático de servir a Deus desse jeito que vocês servem. Não quero ser fanático, eu não quero ser radical do seu jeito. Eu fico aqui na minha. Eu não cometo grandes pecados, eu não faço coisas muito erradas e tal, mas também, para quê? Para que fazer tudo isso que vocês fazem? Eu estou na minha. Deixa eu dizer, eles não estão na sua, eles estão na dele. Sem perceber, eles não servindo ao Senhor, ele está servindo a outro Senhor. Você sabe muito bem de que Senhor eu estou falando. E este Senhor é um produtor, e é um produtor em alta escala de vícios, de pecados, e aí você pode colocar de tudo na sexualidade, na bebida, nas danças, na sensualidade, nas drogas, na corrupção, no desrespeito aos pais, na desobediência aos pais, aos superiores, na contestação contra seus pais, na revolta que você traz no coração. Tudo isto é produto, e até Deus precisa dizer, é subproduto da pior qualidade, que parece gostoso, que parece bom, que a mídia aplaude, que muita gente aplaude e diz, é assim que você precisa ser, e as novelas ficam mostrando, e as revistas, fotonovelas estão mostrando, e filmes e vídeos estão mostrando que quem é bom, que quem realmente sabe das coisas, faz tudo isto, mas as pessoas estão ignorando que eles estão servindo e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e se enterrando, e se enterrando, se enterrando no serviço a alguém que não é o Senhor. Portanto, eles estão fazendo tudo isso não para servir a Deus, mas para servir ao demônio. E São Paulo vem dizer, eu não posso permitir, eu não posso querer que você tenha comunhão com os demônios. Diga comigo, São Paulo, e mais do que ele, Deus, não quer que eu tenha comunhão com os demônios. Você talvez fique horrorizado e diz, não, mas eu nunca tive comunhão com os demônios. Mas meu filho, minha filha, se você vive mal a sua sexualidade, se você vive mal o seu namoro, se você vive mal o seu matrimônio, se você bebe, se você se droga, se você se prostitui, se você entra em esquemas de corrupção, se você tem orgulho, vaidade, autossuficiência, mentira, hipocrisia, e você pode acrescentar os seus erros que eu não conheço, mas que você conhece bem. E assim como não existe grandes vírus e pequenos vírus, são todos vírus, e parece que até os vírus menores são aqueles que produzem mais estrago. Pecado é pecado, e não dá para medir, tudo é microscópico como os vírus. Não brinque, assim como a gente não brinca com o vírus, não pode brincar com o pecado, assim como a gente não pode brincar com um nódulo no seio, ou um nódulo na próstata, que são os maiores perigos para a mulher e para o homem. Nós não podemos brincar, porque embora seja apenas um nódulozinho, você que é mulher, quer um nódulo no seu seio? Você que é homem, quer um nódulo cancerígeno na sua próstata? Você diz, Deus me livre, padre. É isso mesmo, meu filho, Deus me livre. Deus me livre. Eu não posso fazer comunhão nenhuma com nenhum pecado, por menor que ele pareça, porque todo pecado é semente. É como Jesus diz, ao contrário, que o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada, e aí que está, quando plantada, ela fecunda e floresce. E florescendo produz rapidamente uma árvore, uma grande árvore, e diz Jesus
as aves do céu. Só que essas aves não são os passarinhos bonitos, não. São urubus e outros de pior classe que vêm se aninhar nesta árvore. Eu não posso permitir, eu não posso querer. Agora eu me ponho na posição de São Paulo, que você tenha comunhão com o demônio. Eu não posso querer, eu não posso permitir que você tenha comunhão nenhuma com o pecado, com sementinha nenhuma com o pecado, como eu não quero que você tenha nenhum nódulo em nenhuma parte do seu corpo, nenhum nódulo cancerígeno em nenhuma parte do seu corpo. Eu não quero que você tenha, eu não posso querer que você tenha paz com o pecado, que você deixe o pecado ser plantado na sua vida, porque a sementinha de pecado produz uma árvore de pecados na sua vida que você não imagina, e pecado puxa pecado, vício puxa vício. Diga comigo, eu também não quero. Eu não quero paz com o pecado. Não quero plantar nenhuma sementinha de pecado. Eu não quero nenhuma comunhão com os demônios, porque eles são os produtores do pecado. Eu não servirei a ele. Eu servirei ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e as pessoas que eu amo. Nós serviremos ao Senhor. E acho que você entende bem o que quer dizer servir. Servir não é simplesmente você fazer serviços para alguém. Não é, na verdade, você se tornar dependente, você se tornar servo, você se tornar até mesmo escravo desse Senhor. Meu irmão, minha irmã, é como Maria que disse: eis aqui a escrava do Senhor. Então ela se entregou todinha. Ela não conseguiu entender tudo aquilo que o anjo Gabriel tinha dito a ela, que inclusive ela ia ser a mãe do Salvador, e que o Senhor ia usar do ventre dela para pôr ali a semente do Salvador, do seu próprio filho. Como é que ela podia entender isso com a cabeça dela? Mas vendo que era a vontade do Senhor, a exclamação dela, que já era a vida dela, foi: eis aqui a serva do Senhor. Eu existo para servir. Tudo que eu sou e que eu tenho está nas tuas mãos. Eu vivo para ti. Servir é viver para alguém, é colocar-se totalmente nas mãos de alguém. Quando eu me ordenei diácono, eu compus uma música que até está gravada, e a estrofe final é essa: Senhor meu amigo, assim lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou. Eu estava entregando tudo. Senhor, não pergunto para onde me levas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Meu irmão, isto é servir. E a quem você quer servir? A quem você quer continuar a servir? A quem você quer fazer o grande câmbio, a grande mudança de estar servindo até agora? Quem sabe na ignorância, no desconhecimento, você servia daquele lado que eu estava mostrando, você servia não ao Senhor, que é o Senhor, mas você servia a esse Senhor, Senhor de escravos. Você sabe que existiram os senhores de escravos. Talvez você o fizesse em total desconhecimento. Agora você está conhecendo. Em todo esse acampamento, Deus abriu a sua cabeça, Deus iluminou o seu interior, e você faz o grande câmbio, você faz a conversão, como eu explicava ontem. Você viu que o caminho era errado, você faz a conversão, você volta, é um meia volta, volver. E veja como a expressão que é usada para a marcha é completa: meia volta, volver. Agora, volver é, portanto, ir,
nesta direção. Este é o seu rumo. Diga comigo: este é o meu rumo. E é por esse rumo que eu preciso ir até o fim. Eu já optei, já fiz a minha escolha. Eu servirei ao Senhor. Eu e minha casa. Eu e os meus entes queridos. Eu e a minha família. Eu e os meus colegas. Nós serviremos ao Senhor. Já fiz meia volta, vou ver. E eu não volto mais para trás. Eu nem olho para trás. Nem quero olhar para trás. Só posso olhar para frente. Só posso olhar para frente. Pode aplaudir mais ainda. A opção foi sua, não foi minha. E bonito que no final de tudo aquilo, o povo disse em massa para Josué: como vocês disseram, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Eu não servirei a Deus nenhum. Não servirei ao Deus riqueza, não servirei ao Deus orgulho, ao Deus vaidade, não servirei ao Deus sexo, não servirei ao Deus corrupção, não servirei a nenhum desses deuses. Portanto, nós também, eu também servirei ao Senhor, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Diga comigo: Ele é o meu Deus. Olha o gesto: Ele é o meu Deus. Ele é o meu único Senhor. Só a Ele seguirei. Só a Ele servirei. Eis aqui o teu servo, Senhor. E isso eu vi que muitas meninas, mulheres disseram serva. É isso mesmo? Servo é para os homens, serva para as mulheres. Vamos lá. Eis aqui o teu servo, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra que eu acabei de ouvir. E pode aplaudir, porque a decisão foi sua. E o Evangelho mostrou para nós já uma situação do Novo Testamento com a mesma escolha e com a mesma opção. Porque Jesus, depois da multiplicação dos pães, Jesus, depois de andar sobre as águas, 2 grandes milagres, o povo veio assim, atraído, ainda mais porque viram pão multiplicado. Aquilo era um estupim para uma revolução. Eles tinham alguém que podia garantir o alimento para eles, então eles podiam se unir numa revolução, mas a revolução de Jesus era outra. Então Jesus começa a lhes falar, pouco a pouco, mas cada vez mais adentrando na maravilha da Eucaristia. Porque justamente era pela Eucaristia que ele queria entrar até mesmo fisicamente com seu corpo, com a sua alma, com a sua divindade, em cada um de nós, para fazer aquilo que nós dissemos ontem. A glória do Senhor veio e permaneceu, vem e permanece em você, e fica em você, e você acaba tomando as feições, como explicou muito bem o Dunga. Você vai adquirindo pouco a pouco pela Eucaristia que você recebe. Se você pode só aos domingos, daí você precisa se agarrar à Eucaristia mesmo. Mas se você pode comungar mais vezes na semana, se você tem a graça de comungar todos os dias, cada vez mais a glória de Deus vai tomando posse de você. Você vai ser templo da glória de Deus. Você entendeu o que é glória? E mais do que nunca, você vai pegando as feições de Jesus.
E é esse afeiçoar-se que Ele quer. Ele se afeiçoou tanto a você, que quis transformar-se. É uma transubstanciação. Quem entende um pouco de filosofia entende isso. É uma transubstanciação, é uma troca de substância. Não é apenas o externo, é o interno. É a substância que se muda. Jesus aceitou transubstanciar-se em pão e vinho, alimento e bebida, justamente para entrar em você também fisicamente. Porque nas espécies do pão e do vinho, quem vem é Jesus. E o que você recebe é algo físico, palpável. Aí você toca mesmo. Aí você sente o gosto. Aí você precisa engolir. Aí o seu estômago precisa digerir. Os seus intestinos é preciso absorver. E se você, por exemplo, comunga sobre as duas espécies e toma também da espécie do vinho, você percebe como logo aquilo vai para a sua corrente sanguínea. Você percebe os efeitos do vinho em você, não só na sua cabeça, mas no seu corpo inteiro, porque é uma coisa física. Jesus quer entrar fisicamente a você. Ele afeiçoou-se tanto a você que optou por isso, fez uma escolha por isso. Foi a opção de Jesus para passar as feições dele para você. Passa as mãos no seu rosto, na sua face, e diga: eu quero ter as feições de Jesus. O olhar de Jesus, a boca de Jesus, o sorriso de Jesus, a luminosidade de Jesus. Eu quero ser como Jesus, a ponto de que as pessoas não vejam a mim, mas vejam Jesus. E aquilo que eu fizer, não seja eu fazendo, mas seja Jesus fazendo. São Paulo tem uma outra tirada maravilhosa, onde ele diz: eu vivo, mas já não sou eu que vivo. Tanto Paulo era próximo a Jesus, e ele não viu Jesus em vida, só naquela aparição, mas ele não conviveu com Jesus. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pela palavra, pela Eucaristia, porque eles celebravam a Eucaristia, e Paulo presidia a Eucaristia. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, porque ele vivia ainda na carne, vivia ainda humanamente, fisicamente. A minha vida presente na carne, eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E não se entregou apenas quando ele se entregou na cruz, não. Ele se entrega a mim a cada momento, se entrega na palavra, como está se entregando agora, e se entrega a mim, principalmente na comunhão. Diga comigo: eu vivo, mas já não sou eu que vivo. E não quero mais ser eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. A minha vida nesta carne, eu quero vivê-la. Eu vivo no Filho de Deus, que me amou, que se entregou e que se entrega todos os dias a mim. Eu quero ser um outro Cristo, com o sorriso de Cristo, com as palavras de Cristo, com as ações de Cristo. Eu quero ser como Jesus. Pode aplaudir, porque você fez a opção. Você fez a opção. Mas quando Jesus falou francamente da Eucaristia, isso está no capítulo 6 de São João, você conhece muito bem. Em primeiro lugar, foram os judeus que não acreditaram e já começaram a murmurar e criaram o maior auê. Embora Jesus respondesse a eles, o pior, houve um momento que também os discípulos não acreditaram
e até disseram para Jesus, na cara dura: esta palavra é dura demais. Quem consegue escutá-la? Quem consegue acreditar nela? E o pior foi isso. A partir daquele momento, diz o Evangelho, muitos discípulos, e João é muito exato, João não diria muitos discípulos, se fossem um certo número de discípulos, uns poucos discípulos, alguns, não. Ele diz, e a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E andar com ele não quer dizer andar com ele, não. Deixaram de ser discípulos, saíram do caminho, não somente olharam para trás, mas eles deram agora meia volta, volver para o lado contrário, deixaram de ser discípulos. Meu irmão, minha irmã, que coisa terrível. E Jesus aguentou o baque. Ele estava perdendo muitos discípulos, só que ele não podia voltar atrás. Depois da opção de morrer por nós na cruz, a outra opção maior só foi aquela da cruz, mas depois dela, a opção mais dura, e mais para Jesus a mais prazerosa, era dar-se a nós em comunhão, dar-se até fisicamente, corpo, sangue, alma, divindade, para permanecer, para ficar em nós, para dar a nós as suas feições. Ele não podia voltar atrás, ele não podia dizer: não, vem cá meus discípulos, eu vou explicar direitinho, eu estou falando simbolicamente, isso é símbolo, isso é modo de falar, eu estou falando da minha palavra, da minha doutrina. Não, Jesus não fez voltar atrás. Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Você comunga, você vai pegando as feições de Jesus, você vai sendo cada vez mais Jesus, cada vez mais Jesus, cada vez mais Jesus. Vai chegar uma hora onde Jesus vem, ou você já morreu, mas quando Jesus está vindo, você que já estava morto, estará sendo ressuscitado da sepultura, você está recebendo um corpo novo, um corpo glorioso, como o de Jesus, como o de Maria, que foi assunta, que foi levada para o céu, e assim permaneceremos para sempre com o Senhor. Esse é o seu destino, é por isso que você não pode voltar atrás, é por isso que você não pode fazer como aqueles discípulos, meia volta, volver, não. Você precisa acreditar e aproveitar de cada comunhão, Não é verdade que é a comida nossa de cada dia? Quer o café com leite, ou só o café, ou só o leite nosso de cada dia, que vai fazendo você viver? É ou não é? Você não come toda a comida do mundo necessária para você permanecer com vida e com saúde. Não, isso vai sendo comido e assimilado pouco a pouco. Meu irmão, é com a Eucaristia recebida e assimilada dia após dia. Claro, se você só pode uma vez na semana, o Senhor compreende, mas eu estou dizendo também: se esforce para comungar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, 7 vezes por semana, porque você precisa ser transfigurado, ressuscitado e ser arrebatado. Gente, será uma mútua atração, como acontece com o ímã, né? Há uma mútua atração. É polo negativo com polo positivo. Claro, o positivo é ele, o negativo somos nós, mas nós estamos de tal maneira, você está de tal maneira cheio de imantação, que vai ser uma mútua atração, e você vai ser arrebatado para os ares, para se encontrar e viver com o Senhor com este corpo. Este corpo, pode bater no seu corpo, com este corpo, não é outro, será o meu corpo, também com forma humana, com gostos humanos, com
prazeres humanos, com felicidades humanas, sim, esse meu corpo transformado, mas é com esse meu corpo imantado, cheio da força da ressurreição, que eu vou ser arrebatado e vou me encontrar com o Senhor. Não é assim com o ímã? A atração é tão grande que o polo positivo se encontra com o negativo, e se está bem imantado, para você conseguir separar, às vezes precisa fazer força, não é verdade? Você sente até a força da imantação, que parece que não quer, tira as suas forças de você desunir um polo do outro. É isto que eu quero que aconteça comigo, é isso que eu quero que aconteça com você. Diga isso para os seus colegas: é isso que eu quero que aconteça comigo, é isso que eu quero que aconteça com você, é isso que eu quero que aconteça comigo, é isso que eu quero que aconteça com você. Na hora que Jesus viu que perdeu muitos discípulos, desculpe a expressão, ele foi raçudo. Ele foi raçudo. Ele enfrentou a parada. E como está aqui no Evangelho, então Jesus disse aos 12, portanto, era agora apenas para o grupo dos apóstolos: vós também não quereis ir embora? Vós também não quereis ir embora? Jesus estava disposto a perder até mesmo os seus apóstolos, mas ele não podia voltar atrás da opção que ele fez. Eu quero recordar mais uma vez, qual é a opção que ele fez? Foi a opção de dar-se a você, entregar-se a você na Eucaristia, para dar as feições dele a você, para permanecer dentro de você, para te eucaristizar cada vez mais, te encher de força de ressurreição, para que tudo isso que eu expliquei acontecesse, para que você seja transformado, seja ressuscitado e seja arrebatado, atraído ao encontro. Jesus não podia voltar atrás na sua opção, então ele disse para os 12: vocês também não querem ir embora? Graças a Deus que Pedro, mais uma vez, foi raçudo também. Pedro tinha grandes fraquezas, e teve. Não estou diminuindo Pedro, estou exaltando a graça de Deus, o poder de Deus, no meio dos defeitos que Pedro tinha, até mesmo pelo seu ser sanguíneo. Ele era muito sanguíneo, muito repentista. Desta vez, também o temperamento de Pedro valeu, e Pedro imediatamente, desculpe a expressão, na lata, respondeu para Jesus: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Eu tinha feito no começo a pergunta, primeiro a afirmação: hoje, e especialmente nessa missa, e mais especialmente nessa pregação, é o momento da escolha, é o momento da opção. A quem você quer servir? Eu vi que você foi respondendo, mas agora a resposta é íntima. Fecha até os olhos. É do fundo do coração. A pergunta é minha, mas a pergunta mais do que minha é de Jesus. A quem você quer servir? No seu coração, responda para Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!